Olá, meus amigos e amigas, mais uma vez estou aqui dando graças a Deus por esta oportunidade de estar na presença dele, por mais um dia de vida, né? Por tudo que eu tenho passado. Muita gente tem perguntado para mim o que é que eu tenho feito, como que ocorreu o meu processo. Muita gente tem perguntado por que eu fiquei no hospital muito tempo. Muita gente desde o final do ano de 2022 tem perguntado assim: Cleberton, vejo você postando foto, hospital, deu agradeceu o ano de 22 dentro da UTI, desejou feliz ano novo, enfim. E muita gente pergunta esse motivo, né? Então, o grande motivo é o seguinte: primeiramente, eu dou graças a Deus pelo dom da vida, né? Esse é o dom que Deus nos deu. E pela misericórdia de Deus, eu estou vivo. Né? Em 2020, vou começar a contar o processo desde o começo, né? O ano de 2020, eu tive aí um quadro de diverticulite no meio da pandemia, 2020, julho de 2020. Eu tive uma dor muito forte no abdômen e aí eu fui ao médico e lá foi constatado que era uma diverticulite, né? Que é uma doença que inflama as paredes do intestino. Os divertículos abrem na parede do intestino, depois vocês pesquisam aí, é, e essa parede vai criando pequenas sacolinhas, pequenas bolsinhas na parede do intestino grosso. E aí passou que foi constatado ali e tal, essa inflamação. Fiquei uns 4, 5 dias no hospital internado, com medicação, jejum, enfim, tomando líquido. E posteriormente eu tive uma outra crise em setembro, e aí os médicos ficaram em alerta, né? E nesse alerta, o que houve? Os médicos começaram a ver que talvez precisaria de uma cirurgia. E essa cirurgia eu vim fazê-la, era para foi agendado para 20 de novembro de 2022. Porém, eu estava fazendo tratamento no hospital. O hospital ele passou por uma mudança de diretoria, mudou os médicos, eu não encontrei mais aqueles médicos que estavam acompanhando o caso. Em 2021, eu tive uma crise única em setembro de 21. Não, perdão. Foram duas crises, uma em abril e outra em setembro de 2021. E o que ocorreu nessa questão, né, de 2021? Os médicos que estavam acompanhando, houve a transformação do hospital, houve a mudança de direção, mudança do quadro administrativo e todas as pessoas. Enfim, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava bem, né? Em 2021, final de 2021, sem crise alguma. 2022 também não tive nenhuma crise, não precisei de internação, do começo do ano até. Aí eu comecei a buscar por especialistas na área, né, proctologia, uroproctologista, né, para ver o que poderia ser feito. Melhor forma, melhor o tratamento menos invasivo, né? Porque uma cirurgia é sempre de forma arriscada, assim, né? De forma a gente trata muito com esse problema, né? Então, quanto menos invasiva fosse essa cirurgia, melhor para mim, maior qualidade de vida. Porém, não foi assim que Deus quis, né? Estava marcada uma cirurgia eletiva para dia 20 de novembro de 22. Dia 30 de novembro de 22. Era a data que o médico havia estipulado para fazer uma cirurgia eletiva, tal, era para acompanhar. Enfim, ele disse que estava tudo ok. Tinha feito exame pré-operatório, todo o processo pré-operatório, enfim. E na ocasião,
Foi feito e no dia 15 de novembro, dia 14 eu trabalhei normalmente, né? Que foi uma segunda-feira. Dia 15, terça-feira, feriado, eu comecei a me sentir um pouco mal, né? E no dia 14 eu tinha ido à igreja. E quando eu fui à igreja, né? O Senhor falou pela palavra: ó, alguém aqui está passando por um processo e o Senhor vai dar o dom da vida. E esse é o dom da vida para te acompanhar. Isso dia 15 de novembro, dia 14 de novembro. No dia 15, novamente eu fui à igreja, eu não estava muito bem. E aí eu fui até a igreja num culto, e nesse culto eu fui congregar ali, e já passando muito mal, desci, mesmo assim eu continuei no culto, desci para o carro, tomei um remédio para ver se passava a dor, o incômodo que estava tendo, e voltei. E no culto falava assim: coloca o Senhor Jesus como o teu pastor, como o teu amigo. Ele será o teu amigo, é o teu amigo. A enfermidade não vai passar, a luta não vai passar, porque o teu amigo está cuidando de você. Enfim, passou ali 2021, perdão, passou ali a palavra, pós-culto, chamaram-me para sair, eu falei: olha, eu não estou muito legal, eu vou embora, já está tarde também. Muitos estranharam: nossa, mas você vai embora, né? Enfim, com a ajuda de Deus, né, na quarta-feira, já amanheci muito mal, muita dor, e eu fui ao médico. Naquela ocasião, o médico já falou: não, vamos internar, porque você sabe que é um risco, é uma condição que você está tendo, né? E, enfim, graças dou a Deus, né, que ele foi acompanhado, um quadro clínico extremamente. Eu fiquei no dia 16 de novembro até o dia 2 de dezembro no hospital. Dentre esses, eu fiquei 5 dias na UTI, tá? E dou graças a Deus, porque eu estava dentro do hospital, senti uma forte dor abdominal, como se estivesse rasgando o meu abdômen, rasgava de cima a baixo, uma dor muito forte. Mas dou graças a Deus que essa dor, eu estava dentro do hospital, fui medicado, estava sendo acompanhado por médicos. Foi quando me transferiram do quarto para a UTI, que normalmente eu ficava 3, 4, 5 dias no máximo no hospital para acompanhar a condição da diverticulite. E aí foi constatado que havia sido que estava tendo um vazamento, né? Mas eles deram um remédio, falaram: ó, vamos tratar com antibiótico. Trataram com antibiótico a infecção e assim, saí bem do hospital no dia 2 de dezembro, saí, os médicos falou: volta aqui daqui uma semana. Voltei com o doutor Benício, né, que começou a acompanhar o caso, e ali ele falou assim: olha, tá bem, passei uma semana bem, né, fui até fazer prova na última prova de dezembro de 2022 da faculdade, né, na Univesp. E nesse dia, o que ocorreu foi que fiz a prova, passou a prova, era uma quinta-feira. Nessa quinta-feira eu fiz a prova, eu fui pro carro. Quando eu sentei no banco do carro, comecei a me sentir muito mal, com ânsia de vômito, enfim. Deu um tempo ali, comecei a respirar, né? Passei uns 15, 20 minutos ali dentro do carro e vim para casa. E desse dia em diante só tinha vômito, tudo que eu comia vomitava, tudo que eu sentia, não sentia dor nenhuma, tá? Mas tudo que eu sentia, que eu comia, era muito vômito, muita
ânsia. E eu fiz uma consulta online, né? Porque eu estava ali angustiado, porque não parava de vomitar. Isso foi num sábado. O médico que atendeu a consulta, ele falou assim, olha, eu não posso te dar nenhum diagnóstico pelo seguinte fato, porque você passou aí por um processo, né? Você tomou muito antibiótico. Pode ser ainda a reação desses antibióticos que estão fazendo a questão dentro do seu intestino. Eu falei, tudo bem, doutor. Né? Ele falou, não posso te passar nenhuma medicação. E aí passou a situação toda, né? No domingo pela manhã, eu me recordo, eu ia para a igreja, acabei vendo o culto online da congregação, né? E nesse culto, Deus mandava a palavra e dizia assim, põe o Senhor Jesus como seu pastor, ponha ele como teu amigo, passa, coloca ele do teu lado direito e tudo que você tiver que passar, vai passar. Tudo que vai acontecer, o Senhor vai ser contigo, né? Então ali, irmãos, meus amigos, né? Eu tive essa questão também. Aí já estava muito mal, isso foi no domingo amanheci muito mal. Segunda-feira já estava bem, na terça estava bem, fui pro médico, o médico falou, não, você tá bem, tá tranquilo, passou, perfeito. Daí na quinta-feira, quarta-feira, na quarta-feira eu comecei a passar muito mal de novo, tudo que eu comia vomitava, foi na quarta, quinta, sexta, só passando mal, passou o final de semana, mal, e não conseguia nem levantar da cama. E aí foi é que assim, gente, me deu uma falha de memória nesse período aí. Então, eu fui internado, se eu não me engano, foi uma quarta-feira. Não, quinta-feira, foi quinta-feira, foi uma quinta-feira. E eu já não lembro a data, já não lembro direito como é que tava, porque já começou uma confusão mental na minha vida, e eu não lembro muita coisa desse período que antecedeu, aí eu não recordo muito bem. E aí eu fui internado, a médica já chegou e falou pra mim, você tem uma sepse, eu já tô vendo na tua cara, não preciso nem fazer exame, mas eu vou pedir uns exames para confirmar. Foi aí a confirmação, ela já mandou direto para UTI, para observação. O quadro na UTI só foi piorando, porque eu só dormia e vomitava, dormia e vomitava, então tem coisas que eu lembro, tem coisas que eu não lembro, tem coisas que passaram da minha mente totalmente. Daí teve um momento que eu falei assim, olha, eu já não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, porque eu só vomito, dói e eu não aguento, não aguento. Peguei o telefone do doutor, mandei mensagem para ele e falei, doutor, façam o que vocês tiverem que fazer. Isso eu lembro. E passado isso, não sei quanto tempo que foi, nem sei a hora, nem sei nada. Simplesmente ele falou, tudo bem, estamos indo para aí. Veio ele, doutora Priscila, veio o doutor Benício, a doutora Priscila. E eu sei que eu fui preparado para ir para o bloco cirúrgico. E lá eu tive ali esse quadro irreversível. Tiveram que abrir meu abdômen, usaram tudo que estava disponível ali. E a bactéria era muito grande, o tratamento não dava, tiveram que lavar meu intestino, cortar, tiveram que fazer tudo que estava ao alcance deles. E nisso o médico falou, olha,
95% de chance de não vida. Não, só Deus agora, nisso. Só Deus para dar vida, falou para minha família. Mas antes de eu entrar na cirurgia, eu lembro que eu falei pro meu irmão falou, olha, vai com Deus. E eu falei assim, os médicos vão fazer cirurgia? Eu falei, então, os médicos não. Quem vai fazer cirurgia vai ser o Senhor. Quem vai colocar a mão vai ser o Senhor. E ali, meus amigos, foi um momento assim, angustiante para minha família, porque eu já não tinha mais consciência, já não tinha mais noção, não sabia o que estava ocorrendo, não sabia o que tinha acontecido. Eu dormi no bloco cirúrgico e acordei acho que 3, 4 dias depois, sem me recordar de nada, sem se lembrar de nada. Lembrava, minha família veio me visitar, eu estava entubado, não, tem até algumas fotos, né, que depois eu posso postar aqui. Eu estava entubado, nessa intubação eu fiquei 2 dias entubado, graças a Deus. Com 5 dias que eu estava ali pós-cirúrgico, os médicos falaram, olha, não sabemos o que está acontecendo, mas eu sei, era a mão de Deus operando na minha vida. E aí eles falavam assim para mim, nossa, o que nós estamos esperando para 10, para 15 dias, está acontecendo agora, seu organismo está reagindo muito bem. Nisso eu ainda não tinha visto a minha condição, que eu tinha sido rasgado de cima a baixo no abdômen, e estava usando uma bolsa de colostomia. Tudo que era um terror na minha mente, toda vez que eu pensava isso. E antes da cirurgia, eu vi o que poderia ocorrer. Mas dou graças a Deus que a cirurgia ocorreu tudo bem. Pós-cirúrgico foi uma recuperação muito rápida, porém tinha uma infecção muito grande no meu sangue. Eu tive que passar mais tempo no hospital, saindo ali dia 7 de janeiro, né, do dia 16 de dezembro, não, 14 de dezembro a 16 de janeiro. Perdão, a 6 de janeiro. E aí eu fui todo esse processo, graças a Deus que a recuperação no hospital foi muito rápida. Toda vez que alguém ia me visitar, eu dizia que Deus era comigo, que o Senhor estava trabalhando na minha vida e que tudo isso passasse muito rápido, que que o Senhor me desse um processo muito rápido, que eu não visse o processo. Assim como tinha sido feito com os jovens da Babilônia quando Israel foi invadida. E eu lembrava muito da palavra, que o Senhor muitas vezes dizia, a morte está passando pela tua rua, o inimigo vai querer te aterrorizar, mas dou graças a Deus, meus amigos e irmãos, que o Senhor foi aquele que trabalhou na minha vida, no pós-cirúrgico, trabalhou na minha recuperação da primeira cirurgia, que foi em dezembro, e agora em abril eu usei, quando eu cheguei em casa, me olhei no espelho, uma depressão terrível quis tomar minha mente, olhando aquela bolsa de colostomia em mim, meu abdômen rasgado, e eu só conseguia chorar, porque no hospital não tinha espelho, eu não conseguia saber como que estava, me ver, né? Então, quando eu cheguei em casa, aquilo para mim foi um choque, ao me olhar no espelho. Para mim, foi a coisa mais aterrorizante. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos que mostravam pessoas que tinham passado por esse processo e venceram, né? Venceram, porque a coisa, gente, é o seguinte, quando você está usando a bolsa de colostomia, as pessoas tendem a olhar para você com os olhos assim, de que
você tá cheirando mal. E é assim, gente, que usa bolsa, nem a gente que tá usando a bolsa sente. Só sente quando abre mesmo para fazer a higienização. E tem gente que olha para você como um coitado, como um imprestável, né? E assim, para minha recuperação em janeiro, até o médico falou assim, janeiro, fevereiro, ele falou, olha, Herbert, você tem que se recuperar bem, você tem que ter uma recuperação boa, porque você vai passar por uma nova cirurgia. Essa nova cirurgia é para correção e reconstrução do trânsito intestinal, então você tem que estar muito bem. Então, em janeiro, basicamente, eu andava um pouco, já me sentia muito cansado, saía do meu quarto para a cozinha e eu me sentia muito cansado, voltava a deitar porque eu não conseguia. Isso foi até mais ou menos até metade de fevereiro. Eu não conseguia muito fazer muita coisa, muito esforço. E aí, mas eu fazia bem devagar, né? Depois eu fui me recuperando, depois do dia 15 aí de fevereiro, mais ou menos meada de fevereiro, né? Que o médico falou comigo, ele falou, não, já vamos começar a fazer os exames pré-cirúrgicos, né? Então março foi marcado pelo pré-cirúrgico e foi marcado então a cirurgia para abril. Sou grato a Deus que essa cirurgia foi feita, foi restabelecido em abril, né? Foi feito aí o novo processo cirúrgico e dou graças a Deus, porque tantos os exames, eles mostravam uma recuperação muito boa, mostrava fortificado, mostrava que eu estava bem para uma nova cirurgia. E essa nova cirurgia se deu muito bem, graças a Deus. Porém, é uma cirurgia que foi muito delicada, porque a conexão do trânsito intestinal que foi interrompida ali, para fazer tudo novamente. Dou graças a Deus. Hoje, dia 10 de junho de 2023, eu estou dando graças a Deus aqui, porque passei pelos médicos, quarta-feira agora eu tenho mais uma cirurgia, eu tenho mais uma consulta com a doutora, para ver como é que vai ficar aí a questão, né, da recuperação, porque graças a Deus eu tenho sentido bem, eu tenho visto assim o operar de Deus em tudo na minha vida até agora. Dor, sentindo pouco, é uma coisa assim que mexeu com todos os órgãos, né? Então, graças a Deus aí pelo apoio da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estiveram orando por mim, né? Então, sou grato a Deus por esta oportunidade, né? Sou grato a Deus porque o Senhor, Ele é misericordioso, bondoso na nossa vida e tudo que a gente pede, Ele concede a nós. Ele mantém para nós aquilo que Ele nos promete, né? E Ele prometeu que era a vida, me dando o dom da vida, para estar aqui falando para vocês. Se você está passando por uma prova difícil, uma angústia, uma situação, saiba que é temporário e que Deus não te dá nada além daquilo que você pode carregar, nada além daquilo que você possa levar. E o Senhor, se Ele te deu essa carga, é porque você aguenta carregar, é porque você consegue levar para a tua vida. Então, sou grato a Deus por esta rica oportunidade, né, de estar aqui contando para vocês essa obra que Deus fez na minha vida, né? Então, por tudo, Deus seja louvado, né? Que o Senhor, nosso Deus, Ele trabalhou, trabalha e trabalhará na nossa vida. As promessas de Deus são fiéis. As promessas de Deus, elas acontecem. Muito obrigado por ficarem até aqui. Um forte abraço e até mais. Fiquem com Deus. Deus que vos abençoe e até mais.